Hoje temos a alegria de ter conosco o nosso companheiro trabalhador da casa, Rogério Rossol, que vai nos falar de um tema importantíssimo que é a vida preciosa. Jesus te ilumine. Muito boa tarde a todos. Todos sejam muito bem-vindos. Que Jesus esteja no nosso coração hoje e sempre. É sempre uma alegria a gente poder conversar um pouquinho sobre a doutrina e as questões que envolvem a nossa vida. Eu já peço desculpas, mas se a minha voz engrossar ou afinar é porque a minha garganta foi atingida por esse tempo maluco aí, né? Mas como todos nós somos espíritos encarnados num corpo sujeito aqui ao nosso ambiente, é assim mesmo que funciona, né? Mas nós vamos trabalhar hoje um assunto que diz respeito à nossa existência. O motivo pelo qual nós estamos aqui, por que Deus nos dá essa oportunidade e a necessidade que nós temos, o dever que nós temos de preservar a nossa vida, de cuidar da nossa vida. O motivo base da nossa existência. Kardec, quando teve acesso à doutrina, ele era um estudioso, um professor, ele era muito metódico. E quando ele teve acesso às primeiras questões que envolviam a doutrina espírita, ele pensou e disse: eu preciso comprovar isso que está acontecendo. Eu preciso enxergar a situação da melhor forma possível. Para quem assistiu o filme, quem é que assistiu o filme Kardec aqui? Só para que a gente possa ver. Tem bastante gente, que legal. Muito bom. Vocês viram que ele fez um trabalho imenso de comprovação. E por que ele fez esse trabalho de comprovação? Por que isso é tão importante? Porque nós temos uma coisa que nos diferencia bastante dos outros seres vivos, né? Nós, humanos, nós temos uma coisa chamada inteligência. E nós temos que usar a nossa inteligência para, principalmente, raciocinar. E é exatamente isso que Kardec fazia. Ele não aceitava as questões simplesmente porque diziam para ele. Ele foi lá e comprovou as questões. Ele buscava o raciocínio. E exatamente nesse ponto que nós vamos começar a interpretar então a nossa existência. E vamos pegar inclusive já auxílio de uma das obras dele, uma das 5 obras da codificação, tem mais uma que é as obras póstumas, né? Mas nesse livrinho aqui, O Céu e o Inferno, né? Que é um livro espetacular, ele tem muita informação importante, tem uma situação ali que traz o que a gente precisa, que está lá no capítulo 1, no item 14, e diz o seguinte: o espírita sério não se limita a crer, ele crê porque compreende, e compreende porque raciocina, porque nós somos seres inteligentes. Então nós precisamos raciocinar para que a gente possa pensar a nossa existência. E essa é a importância que tem essa necessidade de avaliar de forma metódica. Por isso que Kardec fez todo aquele trabalho antes de criar todas as obras. Raciocinando, compreendendo, trazendo tudo à luz da razão. Então, o Céu e o Inferno já colabora com a gente nesse sentido. E agora, então, vamos começar a ampliar essa visão, né? Aí nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso livro de cabeceira, né? O Evangelho tem que estar na cabeceira da nossa cama. Todas as questões que a gente precisa analisar, tudo que a gente precisar interpretar, toda ajuda que a gente precisar no momento de necessidade, com certeza o Evangelho vai conseguir contribuir. E lá no Evangelho tem uma passagem do Evangelho de João, que ela começa então a trazer esse raciocínio que a gente precisa. Só que nós temos que pensar que
há 2000 anos, a cultura, o povo, a situação, toda a questão envolvida naquele momento era bem diferente de agora. Hoje nós temos acesso muito mais às coisas, mas naquela época não. E naquela oportunidade, né, tem uma conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos, precisando interpretar algumas coisas, e curioso como era, ele tem um diálogo com Jesus. E o diálogo eu coloquei ali para que a gente possa começar a raciocinar. Olha só o que diz o Evangelho, né? Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E olha a resposta de Jesus. Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem alguma questão ali, eu acho, é possível, talvez? É bem direto, né? Jesus, conversando com Nicodemos, ele coloca de forma direta a situação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, não conseguindo entender aquilo, pergunta, né? Mas pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E Jesus responde para ele: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ter sido preciso que nasças de novo. Então, olha esse diálogo, a importância que ele traz em relação ao nosso processo de reencarnação. Jesus já conversava sobre isso há 2000 anos atrás. Só que naquela oportunidade ainda não existia todo esse conhecimento, toda essa evolução e não tinha ainda a codificação doutrinária. Mas Jesus preveniu os apóstolos. No futuro eu lhes enviarei o Consolador. E o Consolador chegou junto com Kardec. Mas naquela oportunidade já se conversava sobre isso. E onde é que está isso? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas isso aí é o Evangelho de João. Se nós pegarmos a Bíblia, vai estar lá. Então, olha a importância que tem nós começarmos a compreender as coisas. Nós não só lermos as coisas, mas a gente raciocinar sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente busca, a informação que a gente busca. E a importância disso, né? Mas continuando, agora vamos pedir ajuda para o Livro dos Espíritos, né? Que é o nosso outro livro de cabeceira, né? Que nos esclarece, consolando, que foi o primeiro livro da codificação, onde Kardec fez todo aquele questionamento à espiritualidade sobre todos os aspectos da nossa existência. Se nós analisarmos dentro do Livro dos Espíritos, a gente encontra tudo o que a gente precisa sobre a nossa existência. E mais. E tem uma questão que é direta, né? Ele solicita, né? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E o que a espiritualidade responde? Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Nós não estamos aqui por acaso. Essa é a chance que nós temos de evoluir, porque nós reencarnamos para que a gente possa chegar à perfeição. É uma expiação para uns e para outros é uma missão. Aí nós temos, né, a questão da missão, da expiação, da prova. Nós aqui estamos em que tipo de planeta? De provas e expiações, né? A gente tem muito ainda que desenvolver.
Estamos em processo de evolução para um planeta de regeneração, estamos. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Nós vamos acordar dormir provas e expiações e acordar regeneração. Não é assim. Isso pode levar muito tempo. Mas ainda estamos aqui. Eles devem sofrer, mas para chegar à perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Ou seja, nós não sofremos por acaso. Nós estamos aqui para passar por isso, para que a gente possa evoluir. É difícil a gente, às vezes, tentar compreender isso, né? Mas por que eu sofro tanto? Por que eu tenho que passar por essas vicissitudes? Muitas vezes a gente se pergunta, mas o que eu fiz para merecer isso? E a doutrina, então, começa a trazer esses esclarecimentos. Por isso que ela é esclarecedora. E quando nós nos esclarecemos, que a gente compreende e raciocina, aí nós começamos a nos consolar. Porque se não tem explicação esse sofrimento nesta vida, eu olho no espelho e digo, mas eu não fiz nada. Então nós temos que começar a olhar as nossas vidas passadas. Porque não existe como a gente evoluir e se desenvolver se a gente não resolver tudo que a gente tem no passado. E isso a gente vai analisar com calma. A encarnação tem outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Essa parte é fundamental, né? Olha só, eu faço parte da obra da criação. Olha a minha importância. Olha como eu sou importante. Deus me colocou aqui com um objetivo, com uma meta, com um desafio. Eu vim para cá para poder atingir os meus objetivos. Eu preciso passar pelos que eu estou passando para poder atingir a minha meta. A minha meta é chegar à perfeição. Claro que não vai ser numa encarnação ou 10, vai ser muitas. E eu já posso ser um espírito milenário, eu já posso estar vindo há muito tempo. E olha como Deus é bom, que Ele nos dá a chance de voltarmos sempre. Isso que é a beleza da criação. E quando nós lemos que eu faço parte da obra da criação, eu começo a compreender e raciocinar da minha importância. Independente de onde eu estou, do que eu faço parte do que Deus determinou. Isso que nós temos que analisar. É para executá-la que Ele toma um aparelho em cada mundo, e aí, existe muitas moradas na casa do meu Pai. Nós estamos aqui no planeta Terra, de provas e expiações, um dos mundos da nossa evolução, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Ou seja, eu vim para cá, eu contribuo com a existência, progrido e evoluo. Então veja como é importante, num questionamento, E nessa questão, o Kardec ainda faz questão de fazer um comentário. Ele bota assim, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Ou seja, além de eu fazer parte da obra da criação, eu estou contribuindo com a marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nesta mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. Livro dos Espíritos, questão 132. Então, vocês pegam uma questão do Livro dos Espíritos, olha o tamanho do raciocínio que nós temos que ter. E é aquele negócio, quando a gente começa a estudar, a gente lê uma vez o Livro dos Espíritos, a gente compreende de uma maneira, A gente lê a segunda, a nossa evolução está maior, eu já compreendo melhor.
Terceira, eu já li 10 vezes o Livro dos Espíritos. Pegar, de começar lá do comecinho e ir até o fim. E cada vez que eu leio, a gente aprende mais. E voltando ao céu e ao inferno. A vida corporal tão limitada. Nesse momento nós começamos a analisar, então, a importância da nossa vida corporal, mas não esquecer que somos todos o quê? Espíritos. Às vezes a gente esquece disso, né? Não, espíritos são só os outros. Eu não, eu estou aqui, eu sou de carne e osso. Não, nós também somos espíritos, só que nós estamos numa oportunidade reencarnatória. E às vezes a gente se apega tanto à matéria que a gente esquece disso. E o que o céu e o inferno vem nos alertar? Que a nossa vida corporal, tão limitada, e limitada por quê? Nós temos o prazo de validade, né? Todos nós nascemos pequenininhos, né? E inclusive é outra coisa que nos diferencia dos animais. Tem animal que nasce e já sai caminhando e se alimentando. Quanto tempo nós levamos, no mínimo, para a gente dar os primeiros passos? No mínimo 1 ano, né? E se nós nascêssemos e simplesmente nos largássemos num canto e ninguém nos alimentasse, o que acontecia? Então veja a importância da família. Por que Deus é tão perfeito? Mas nós temos a existência limitada. Nós começamos lá pequenininho e nós vamos seguir o nosso caminho e vamos desencarnar numa determinada época. Só que tem uma coisa importante. Nós não sabemos o limite da nossa vida. Nós temos que aproveitar a nossa existência para viver. Esse é o mais importante. Alguns vão viver menos, outros vão viver mais, mas qual é o único que pode tirar a nossa vida? É Deus. E nós não podemos estimar esse tipo de coisa, porque quando a gente pensa que vai voltar para casa, né, mais cedo, ainda tem muita coisa para ser feita. Tanta história que a gente conhece, né? Tantas pessoas que têm uma vida tão longa, né? Mas a vida corporal tão limitada amesquinha-se diante da vida espiritual, a verdadeira. Por quê? Porque nós somos espíritos, viemos todos da mesma origem, simples e ignorantes, e estamos nos desenvolvendo. Então, os 80 anos que eu viver aqui na Terra, frente à minha vida espiritual, pode ser alguns minutos. É importante eu valorizar a minha vida, com certeza, porque Deus confia em mim e eu faço parte da obra da criação. Só que ela é limitada, mas o meu espírito continua vivendo. E aí que ele começa, então, a apresentar as questões, né? Que lhe importam os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e as utilidades das vicissitudes humanas? Quando eu começo a compreender, usar minha inteligência para raciocinar, eu começo a ter o esclarecimento. E tendo o esclarecimento, eu tenho o consolo. Se eu estou passando por isso, é porque eu preciso. E se isso não tem uma explicação aqui na vida, eu não fiz nada aqui, nessa existência, então eu preciso entender as minhas vidas anteriores. Pois o próprio céu e inferno, numa outra passagem, ele diz que tem 3 questões que são fundamentais e que nós não vamos escapar dela. Tudo que nós fizermos seguirá conosco. Nós temos a lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que eu fizer voltará para mim, tanto para o bem quanto para o mal. E existem 3 considerações que nós não podemos esquecer. Sempre que eu faço alguma coisa que não vai ao encontro das leis divinas, ou eu erro, me equivoco, ou pratico o mal de forma consciente, eu não posso me esquecer que eu vou ter que responder por aquilo ali.
E além de responder, ainda vou ter outras situações, né? E como é que eu resolvo isso? Primeiro eu vou ter que me arrepender. Depois eu vou ter que expiar. Ou seja, eu vou ter que passar pelo mesmo problema. E terceiro, eu vou ter que reparar aquele problema. Arrependimento, expiação e reparação. Todos nós estamos sujeitos à lei divina. Ninguém vai escapar disso. Então, a gente comenta muito, né? Se eu tiver um problema com alguém hoje, resolvo hoje, porque se eu deixar para depois, vai piorar. Se eu tiver um desentendimento na minha família, resolvo agora, porque depois pode ficar pior. Se eu tiver um desentendimento com algum vizinho, se eu tiver desentendimento com alguém na empresa, resolva agora. É difícil pedir perdão? Nossa, mas ele me magoou demais, ele fez uma coisa que eu não vou perdoar nunca. Reveja esse pensamento. Porque se não for agora, será depois. Ninguém vai conseguir escapar disso. Quando suportadas com resignação. Olha lá, Céu e Inferno, capítulo 1, item 14. E o Livro dos Espíritos, ele traz a questão fundamental, né? Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Pergunta de Kardec, a espiritualidade. O de viver. Todos nós temos o direito de seguir com a nossa existência. Por isso é que ninguém tem de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. E quando diz comprometer a existência corporal do semelhante, a nossa também. Quem é o único que pode tirar a nossa vida? É Deus. Nem por pensamento nós deveríamos pensar algum dia de que nós temos que sair dessa existência. Porque lá no começo diz, Deus nos colocou aqui para que a gente chegue à perfeição. E nós fazemos parte de uma obra, a obra da criação. E todos nós somos importantes, porque Deus confia na gente e nós fazemos parte de uma sociedade que todos temos que contribuir um com os outros. Todos precisamos nos ajudar. Essa é a base da nossa existência. Por isso que nós estamos aqui. E onde é que está isso no Livro dos Espíritos? Questão 880. Também uma questãozinha pequenininha, mas que dentro dela tem tanta coisa importante para a gente analisar. Então, reencarnar de respeito aos renascimentos sucessivos dos espíritos. E quando a gente fala em renascimento sucessivo, nós temos que interpretar, utilizando a nossa inteligência, raciocinando, que eu vou passar por todas as etapas. Eu vou ser obrigado a entender tudo. E nessa questão, eu posso nascer numa família com mais capacidade financeira, numa outra com menos. Numa existência eu posso nascer do gênero feminino, na outra do gênero masculino, e assim por diante. Nós estamos aqui para evoluir, a gente evolui se a gente passa por tudo. Eu tenho que experimentar todas as situações. Por isso que nós viemos milenares. Talvez tenhamos vivido noutro continente, e agora viemos aqui para o Brasil, e assim por diante. Então, precisamos dos renascimentos sucessivos. E sempre a reencarnação é uma oportunidade de dar sequência às vidas sucessivas de nosso espírito imortal. Ou seja, Deus, na sua misericórdia tão grande, Ele permite isso. E uma das coisas que nós chamamos a atenção também, que a gente aprende, é que 99,99% dos problemas que nós temos aqui na Terra, nós pedimos.
Quando eu volto para a pátria espiritual, que eu chego lá, e lá não existe máscaras, né? Lá não adianta me esconder atrás da minha máscara, porque lá tudo é sabido. Pessoal quem é que assistiu o Nosso Lar aqui? E bastante gente também, estou gostando de ver. O pessoal está buscando informação, né? Lá no Ministério da Reencarnação, né? Tu vai sentar lá e vão dizer, olha, lá da outra vez, então vamos botar isso. E aí tu vai dizendo, aham. E aí tu faz um grupo de coisas que tu vai voltar para cá. Só que o que acontece quando tu volta? Tu vem primeiro com a bênção do esquecimento, né? Porque se nós soubéssemos o que a gente fez com a nossa esposa, por exemplo, numa outra existência, eu ia morrer de vergonha. Uma das coisas que poderia acontecer. Aquela lista de coisas que eu pedi para fazer parte da minha existência, elas vão acontecer. Porque eu fico aqui bastante tempo. Só que o que acontece? Quando a gente chega, a gente começa a se envolver com a questão material, começa a fazer parte aqui do mundo normal, começa a gostar dos prazeres aqui da Terra, e aí aquelas coisas que eu programei lá, eu acabei me esquecendo. E aí depois eu acabo reclamando delas ainda. Mas eu pedi para que me acontecesse aquilo ali. Então, vamos começar a raciocinar. Se eu estou passando por alguma coisa, é porque aquilo ali é necessário para mim. E muitas vezes eu pedi. Pode ser uma expiação, ou seja, eu preciso recuperar um erro grave. Pode ser uma prova, ou seja, eu já estou mais ou menos, mas eu pedi uma coisa para poder dar um passo maior. E pode ser uma missão. Aí, quando é uma missão, é porque eu já estou num nível bem maior. Mas é uma oportunidade de dar sequência às vidas sucessivas. Nossa missão é evoluir moralmente, passando por várias experiências, ampliando nosso conhecimento e progredindo como ser em todos os aspectos, até nos tornarmos o mais próximos da perfeição possível. É óbvio que nós não vamos chegar à perfeição, mas nós vamos galgar os degraus para que a gente possa chegar o mais próximo possível. Mas aí é uma questão interessante, né? Nós estamos aqui, a gente está aprendendo, teve um monte de gente que assistiu o Nosso Lar, tem bastante gente que viu o filme do Kardec, tem muitos que devem estar estudando. Nós temos acesso a esses esclarecimentos, a gente já consegue interpretar aquilo ali, nos consolar em algumas coisas que a gente não consegue compreender. E isso faz parte da nossa vida. Mas, e quando eu não tenho tudo isso? Como é que fica? Aí nós temos que ter cuidado. Mas há momentos em que a vida se torna um fardo e muitos perdem a vontade de seguir em frente. Vocês conhecem gente nessa situação? E como tem, né? Quanto maior a tristeza e melancolia, maior o isolamento e a sensação de não estar de bem com a vida. Uma viagem que em alguns momentos parece longa e dolorosa, e se perde até a coragem de querer continuar. Isso acontece e está do nosso lado. E nós, com esse conhecimento que nós temos o dever de cuidar disso. Seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na escola, seja na sociedade. Se nós já chegamos nesse grau de esclarecimento e a gente tem essa capacidade de entender e de enxergar para uma pessoa e ver que ela não está se sentindo bem, nós não podemos nos furtar de ajudar. E o que nos surpreende é que algumas pessoas estão tão apegadas à questão material que o problema está dentro da própria casa e não conseguem enxergar. Nós temos um trabalho imenso de auxílio à sociedade em relação a esse assunto. Eu faço parte da coordenação da família, nós temos uma série de atividades voltadas para isso e nós temos reuniões aqui
com famílias no domingo de manhã, pessoal que vem com as crianças para evangelização. E tem coisas que a gente escuta que a gente... Hoje a gente até não se surpreende mais. Mas tem um fato que eu gosto de colocar, que para mim aquilo ali é o divisor de águas, assim, que mostra como a gente está, às vezes, fora de noção. Dentro de um apartamento de 60 metros quadrados, o filho no quarto pede um copo d'água para a mãe pelo WhatsApp. Vocês acreditam numa coisa dessa? Aonde está a comunicação dessa família? Aonde está o relacionamento da mãe, pai, filho? E não interessa. Nós somos uma família. Quantas vezes aquele menino ou menina que está pedindo aquela água pelo aquele WhatsApp está preso dentro do quarto pensando mil coisas? O que a gente tem que fazer, gente? Nós não temos que permitir isso. Nós temos que ampliar o nosso relacionamento, nós temos que comunicar. Uma das questões principais que levam à falta de compromisso dentro da família, à falta de bom relacionamento entre pais e filhos, que culmina às vezes inclusive com separações, é a falta de comunicação. Eu não vou pedir perdão. Eu não vou pedir desculpa. E o outro, eu também não. Gente, nós estamos aqui para nos ajudar. E se eu não resolver isso agora, depois piora. Não é o que a gente acabou de ver aqui? Então, esse tipo de questão nós temos que resolver imediatamente. O que a gente faz? A mãe bate na porta, porque tem que bater na porta antes de abrir, né? Não pode abrir direto, né? Bate na porta, você quer um copo d'água? E ele diz, quero. E naquele momento ela pergunta, você está bem? E naquele momento o filho vai dizer, não mãe, eu não estou bem. E vai ser a chance, vai ser a porta que você abriu para o filho falar para você e dizer, eu não estou me sentindo bem, eu estou triste, eu estou com problema na escola, eu estou com problema aqui. Que se a gente fica represando isso, o que acontece? E pode culminar no quê? Tirar até a própria vida. Então, se nós temos a ferramenta, nós temos o esclarecimento, nós compreendemos, raciocinamos, a gente não pode deixar as coisas para depois. A gente tem que fazer agora. Por quê? Normalmente, esse assunto é invisível. Não se quer falar, mas na área da saúde a informação é primordial. E um estudo feito de 10 casos de suicídio, 9 poderiam ser evitados. Porque eles estão relacionados diretamente com drogas e depressão. Necessário que se faça uma mudança de mentalidade da questão. O que envolve o suicídio tem vinculação direta com a família. Qual o pai e a mãe que quer ver um filho sofrer? E amigos de quem o pratica, além da sociedade como um todo ser atingida. Além da dor da perda, tem a culpa e a impotência. E aqui tem uma questão importante também, que diz respeito à questão da família, porque os filhos foram colocados dentro da família para que os pais guiem ele pela senda do bem. Questão 582 do Livro dos Espíritos. E os pais serão responsabilizados por não terem feito o que Deus lhe confiou. É muito importante que a gente atente a isso. Primeiro que, se eu pedir para ter aquele filho, eu tenho que cuidar dele. Segundo, muitas vezes aquele pequenininho espírito que renasce dentro de uma família é um espírito precisando de ajuda há muito tempo, que Deus deu a oportunidade e colocou dentro da sua família. Então, além de toda aquela dor da família,
de um acontecimento desses, que a gente não gosta de saber, né? Tem a questão de responsabilidade. Nós temos que estar atentos a essas questões. E sobre esse assunto, vou passar aqui para a gente possa só conversar um pouquinho, né? Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Sabe-se que sim, o problema é grave e precisa ser tratado. Esse livro do André Trigueiro, para quem quer entender um pouco mais essa situação, é muito importante, tá? Viver é a melhor opção. Bom do André é o seguinte, como ele é jornalista, ele tem acesso a muita informação, então ele consegue criar uma coisa bem metodológica, bem fácil de compreensão, né? Ele consegue trazer o assunto de forma muito tranquila para que a gente possa ler. E o André tem uma terceira qualidade muito importante, que ele é espírita. Então ele traz toda essa questão que envolve o suicídio, lá no final do livro, ele traz toda a questão da doutrina em relação àquilo ali. E ele traz dados muito interessantes. Então, o livro Viver a Melhor Opção traz dados muito completos do cenário atual no Brasil e mundial. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já está considerando o suicídio um problema de saúde pública, em função da grande quantidade. E uma avaliação geral sobre o que se tem feito em termos de políticas públicas em relação à questão. Agora, uma outra perguntinha. Você sabe qual é o estado recordista de suicídios no nosso país? O nosso. Você sabe qual é a região recordista? A nossa. Então, gente, está do nosso lado. Nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que estar presentes dentro da nossa família, nós temos que estar do lado dos nossos filhos, dos nossos amigos. Nós precisamos fazer isso. Porque nós, tendo esclarecimento, tendo já esse raciocínio, a gente precisa trabalhar. E no Livro dos Espíritos, quando trata dessa questão, tem 3 capítulos específicos, né? A Kardec faz a pergunta para a espiritualidade sobre isso. Se eu não me engano, é a questão 739. Ele pergunta, mas qual é o motivo disso? E a espiritualidade apresenta 3 condições. Primeiro, ociosidade. Segundo, saciedade. E a terceira, falta de fé. São as 3 principais causas que lá na codificação do Livro dos Espíritos a espiritualidade já trouxe e que nós aqui, 150 anos depois, continuamos passando pela mesma situação. Ociosidade, aquela sensação de que eu não quero fazer nada. Ou cheguei num estágio da minha vida que eu não tenho mais o que fazer. Saciedade. Eu tenho tudo, nada mais me dá prazer. E a terceira, falta de fé. Saber que Deus nos colocou aqui por um motivo que nós fazemos parte da obra da criação. E a importância que é a nossa existência. Que eu estou aqui para contribuir com a evolução do universo. Então a gente precisa conversar sobre isso. E desses 3 assuntos, né? Primeiro, né? Aos que entendem a dimensão espiritual da existência, a passagem do tempo não vai contra nós. O que é a passagem do tempo? Envelhecermos. Faz parte da nossa existência envelhecer. Ninguém vai escapar disso. Excetuando as questões de acidentes e doenças que acabam reduzindo a nossa existência, todos nós vamos envelhecer. A nossa expectativa de vida 100 anos atrás, aqui no Brasil, era 50 anos, né? Se vocês pegarem reportagens antigas de jornais lá da década de 40, de 30, no jornal ia aparecer assim, faleceu idosa de 49 anos. Gente,
Hoje em dia, com 80 anos, a gente não quer ser chamado de idoso, né? Estou bem feliz e contente andando de bicicleta aí fora. Né? Por quê? Porque a gente está evoluindo, nós progredimos, a ciência evolui, a inteligência evolui e a gente também evolui. Só que, muitas vezes, a gente acaba, né, a ficar velho, começa a não querer participar das coisas, eu começo a me sentir que eu não estou sendo mais presente. Não é assim. Nós precisamos compor a sociedade. Né? E não podemos esquecer nunca, né, que envelhecer vai fazer parte da nossa vida. Então, todos nós precisamos nos preparar para isso. Ou seja, vamos transformar a ociosidade em alguma coisa importante. Com certeza nós vamos conseguir contribuir com alguma coisa. E a saciedade, ou essa questão hoje material, né, da inversão de valores, né? Não se mede a quantidade de pessoas que lhe querem bem pelo número de seguidores virtuais. Se eu não me engano bem, no Nordeste teve um caso de uma menina que se suicidou porque ela fez uma postagem, não sei em qual rede social, e não atingiu o número de likes que ela queria que tivesse atingido. Olha o limite que nós estamos, né? Não é assim que a gente valoriza a nossa vida, né? E quando se perde a noção do que é realmente necessário, ou seja, quando eu tenho a saciedade, eu tenho tudo. Do que faz a diferença para a felicidade, se eleva a falta de apreço pela existência. Eu tenho tudo na minha volta. Nada mais me dá prazer. E aí eu começo então a experimentar algumas coisas que ficam difíceis. Então, a ociosidade e a saciedade. E a outra questão é a falta de fé. Por isso que nós estamos aqui nos esclarecendo, por isso que nós viemos nas exposições, por isso que a gente estuda. A Casa de Jesus tem uma série de atividades de estudo aqui para que a gente possa se esclarecer com a doutrina. Foi comentado ali no início da atividade, mas nós teremos uma semana inteira agora, a partir do dia 26, voltado para a família, será tratado todos esses assuntos, questão de casamento, família, adolescência, velhice, todos os assuntos, vai ter pelo menos uma exposição aqui, para que a gente possa entender isso. E o suicídio não representa em nenhuma hipótese alívio ou libertação. Não vamos nem conversar sobre essa questão, porque seria uma palestra específica sobre isso. Nós não morremos. O que morre é o nosso corpo. O nosso corpo é apenas um instrumento, uma máquina, que a gente utiliza para transitar nesse ambiente denso que existe aqui. Mas o meu espírito, ele continua vivo. Então, aquela questão de que vou tirar minha vida para que eu possa resolver todos os meus problemas, isso não existe, gente. Infelizmente, eu só criei um outro muito maior. E independente da ordem filosófica, humanística ou espiritualista, a luta em favor da vida é e deverá ser sempre uma causa comum. E nós temos dentro da nossa cabeça, na nossa consciência, tudo que a gente precisa para fazer o que a gente tem que fazer em relação à nossa família, os nossos amigos, na escola, no trabalho, na sociedade. Tem uma coisa muito importante, o Leodenis comenta no livro dele, Destino do Ser, Problema da Dor, que ele diz que nós temos uma coisa dentro de nós chamada a vontade, que ela é um princípio superior e ele é o motor da nossa existência. E todos nós temos dentro de nós isso, a vontade. Então, dentro de mim eu tenho tudo que eu preciso para ajudar os outros. Dentro de mim eu tenho tudo que eu preciso para contribuir com a evolução da minha família. Dentro de mim eu tenho tudo que eu preciso para contribuir com os meus colegas de trabalho, de escola, na sociedade.
Basta eu querer. Eu ter a vontade, a disposição e o compromisso de fazer o que é certo. Às vezes nós nos acomodamos, sentamos no sofá e ligamos a televisão e esquecemos do mundo. Claro que nós temos que ter um momento de descanso, mas sempre tem alguém precisando da gente. E se nós tivermos a boa vontade e o compromisso, a gente pode contribuir. E começa dentro da nossa família. A primeira que nós temos que tratar, cuidar e preservar é a nossa família. Dentro da nossa família estão as questões principais. A maior parte dos problemas que a gente pediu lá quando estava na esfera superior vem dentro da nossa família, que é para a gente resolver. Então vamos abrir o olho em relação a isso. Vamos nos comprometer em relação a isso. E vamos preservar a nossa vida e contribuir para preservar a de todos os outros. Porque a vida é o nosso presente mais precioso. Nós precisamos agradecer todo dia por estarmos aqui e termos a oportunidade de conseguir seguir. Precisamos fazer isso sempre. Agradeço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade.